Obrigada por vocês estarem aqui, né? Obrigada, elenco. Obrigada, João. As Polacas é um filme que foi feito ao longo de muitos anos. Eu, pessoalmente, tomei conhecimento da história das Polacas quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu não aprendi isso na escola e eu tenho muita satisfação de saber que as polacas hoje são ensinadas dentro da escola dos meus filhos, que elas existiram e têm um lugar de voz dessas mulheres. Quando eu soube da existência, da história das polacas, essas mulheres que foram trazidas para o Brasil de 1890 até quase a Segunda Guerra Mundial, eu fiquei muito impactada da gente não conhecer, a gente não sabia disso. Falei, mas por que a gente não fala delas, já que elas são tão estruturais na formação cultural do país, formação do Rio de Janeiro, de São Paulo, de tantos lugares, né? Elas participaram tanto da nossa construção cultural, né? E são mulheres que foram silenciadas. E a ideia de fazer esse filme foi dar voz a essas mulheres aos seus ancestrais e descendentes, né, que existem. E é um assunto que, para mim, pelo menos, era, de uma certa forma, reverenciar a minha própria origem, né? Tenho metade da minha família de origem polonesa, minha origem é judaica. Para mim, tem um lugar muito pessoal de dar luz a uma história tão difícil. Por outro lado, o filme foi ficando foi ficando tão atual, a história da exploração dos corpos das mulheres, o tráfico, né, de pessoas, majoritariamente mulheres e crianças. A gente filmava e escutava notícias, né, João? Era meio que ao vivo. E a gente, como que isso é de época e isso é hoje ao mesmo tempo? Né? A gente está falando de imigrantes, a gente está falando de refugiados, a gente está falando de mulheres levadas à prostituição sem saber, contra a própria vontade, e parecia 2000, na época foi 2022, né? E continua sendo 23, e continua sendo 24. E eu acredito muito que quando a gente fala nas coisas e a gente dá luz a muitas sombras, elas ficam mais fortes, ficam mais evidentes, e a gente presta atenção e talvez possa ajudar de alguma forma a fazer com que isso não se repita. Mas, acima de tudo, foi um enorme prazer trabalhar nesse filme com esse elenco e com o João, porque também para mim foi um resgate, estava falando agora no almoço, enorme, de um grande prazer de filmar, de estar no set logo depois da pandemia. Foi o primeiro filme que eu entrei no set, né? Você também, João? Também. Todo mundo, acho que você antes. Uma novela durante a pandemia. Ai, eu também. Nossa. Mas, e foi um resgate, porque foi uma filmagem, um tema denso, mas uma equipe muito alegre, uma forma de fazer muito feliz. A gente filmava celebrando, né? Celebrando a vida e celebrando e honrando, né, as polacas. E pronto, já falei muito, vou passar a palavra para o João. Você fala primeiro, cara? Eu vou te perguntar. João, você apresenta? Exatamente. Aí eu vou apresentar aqui, tem a Dora Fine, que é a nossa Deborah, né? A Valentina Elsage, nossa Rebeca, que também precisa de muitas apresentações, o Caco Ciocler, enfim, e o Amaury Oliveira. Enfim, um elenco incrível, né, que tive a oportunidade de trabalhar. Aliás, eu acho que isso é uma das coisas boas do filme, né, que é justamente a possibilidade que a gente teve de montar um elenco que permitiu que a história realmente funcionasse na tela, né. Agora de manhã eu estava dando algumas entrevistas e foi muito prazeroso ouvir as pessoas falarem como o filme funcionou, como elas gostaram do filme, né.
E eu estava refletindo sobre isso. Eu acho que a primeira coisa para um filme ser bom é ter um elenco bom. Não no sentido assim, um elenco que seja perfeito para aqueles personagens, para dar vida para aqueles personagens. Né? Eu sou essa pessoa que acha que elenco é 50%. Né? E então foi um privilégio, assim, sabe? Eu acho que todo mundo que está aqui nessa mesa vestiu a camisa de uma maneira muito apropriada para a história que a gente estava querendo contar. Sabe? Acho que isso não é nem uma questão de fazer o personagem bem ou não fazer, a questão é daquelas pessoas defenderem aquele personagem da maneira mais, mais interessante, que o que a gente pensava era muito essa história de que ninguém ali é vítima de nada, tá todo ao contrário, né? Todo mundo está ali fazendo aquilo, todo mundo ali forte, firme, né? Então as mulheres se comportavam como lutadoras. O Caco também não era algoz de ninguém, estava ali de uma maneira natural, para ela aquele comportamento era natural. E o próprio Mauri, que no fundo era também uma das maiores vítimas ali, né? O Isaac, também não estava ali como vítima. Mas dito isso, acho que uma das coisas, um dos maiores desafios de fazer esse filme foi justamente como fazer um filme de época, reconstruir uma época, mas com intenção, né? Tentando de novo apropriar a reconstrução, que era muito importante da cidade, dos cenários, de uma forma que construísse uma atmosfera, construísse um clima, né, para envolver o espectador, para dar uma inteireza para aquela proposta, né? E foi isso que eu procurei o tempo todo, junto com a Camila Mussalem, com a Mariana, que é a diretora de arte, com a Mariana, que é a figurinista, com a Luísa Puticai, que é o fotógrafo. Eu sou um diretor que acredito numa construção uníssona, todo mundo construindo a mesma coisa, todo mundo buscando um filme adequado, apropriado, né? A maneira como a gente quer contar a história ou o que a gente está contando, né? Para ir envolvendo, né? E a última coisa que eu queria acrescentar, para depois responder as perguntas, né? Todo mundo vai falar um pouquinho, depois vocês vão perguntar. O que moveu todos nós, que é contar uma história, né? Criar um benchmark, né? Criar uma referência para essa história das polacas no Brasil, né? Todo mundo conhecer aquilo, todo mundo saber como que aquilo se deu, mesmo não sendo uma história, a história da Rebeca, ela não é uma história verdadeira, mas todos os elementos que estão ali fazem parte das histórias das diferentes polacas que existiram, né? Tiveram aquelas que vieram por vontade própria, tiveram aquelas que nasceram dentro do bordel e a maioria delas que foi forçada a se prostituir. E isso é muito, muito interessante, muito instigante, né? Não para construir um filme didático, não para construir um filme que queira dizer, ser moralista ou alguma coisa, mas para construir, para conseguir envolver todo mundo ali que está ali no set numa espécie de missão, de devoção, sabe? De que a gente está fazendo alguma coisa que tem um outro subtexto, que está falando de uma outra coisa, desculpa, gente, que está falando de uma outra coisa, né? Além daquela história que está ali. E quando a gente consegue, né, como diretora e como produtora, quando a gente consegue deixar isso muito claro, tudo facilita. E eu acho que foi o que a gente conseguiu ali, né? Todo mundo sabia muito bem que a gente estava falando da religião judaica, né? Da importância que isso tem na vida dos judeus, como para o povo, né? Como para aquelas mulheres que estavam chegando ali. Aquilo fazia parte da identidade delas, é o que elas eram, né? Aquilo enfim, 80% do que elas eram, não dava para abrir mão, né? E então a gente conseguiu trazer esse aspecto, né, da relevância da questão da espiritualidade, da religiosidade na vida das pessoas, conseguiu falar, tentou pelo menos falar do quanto a violência contra as mulheres é uma coisa muito dolorosa, né? Que a gente sempre vê isso escrito, sempre lê sobre feminicídio, sobre estupros e tal, e a gente tentou, sem ser apelativo, dar uma outra camada para isso, né? Que é a camada de um sofrimento interno, né? De como que aquilo pode ser doloroso, né? Para a gente ir criando, no decorrer de muitos anos, uma consciência de que isso é absurdo. Enfim,
fui muito feliz fazendo esse filme e é isso. Queria agradecer a todo mundo aqui, vocês estarem aqui e passo a palavra para a nossa Valentina. Oi, gente. Realmente está sendo um dia muito feliz, né? A gente se reencontrar aqui, poder lançar esse filme. A gente está num momento, eu acho, muito bonito do cinema brasileiro. Então a gente está muito feliz de poder lançar esse filme junto com tantos outros filmes que estão saindo. E realmente foi um filme feito com muito amor, muito acolhimento. Eu acho sempre legal pontuar que foi uma equipe majoritariamente feminina, né? A gente tinha muitas mulheres e eu acho que pra gente isso foi muito importante, porque a gente tem cenas muito delicadas nesse filme, muito sensíveis. Então a gente olhava para aquela equipe, tinha ali um time assim, de mulheres, então foi um set muito acolhedor e de muita troca, né? O João também, acho que com muita generosidade de nos escutar, então a gente tinha muito espaço para dizer: olha, isso faz sentido para mim, isso não faz, eu estou confortável com isso, não estou confortável com aquilo. Acho que desde a preparação que a gente fez com o Eduardo Milevich, o que a gente fez questão de construir antes mesmo de chegar nos personagens foi uma base de confiança entre o elenco, né? De assim, nós com os homens, com o Caco, com a Mauri, com o Otávio, da gente confiar. Então a gente partiu desse princípio, né? Da confiança e de que a gente estava num lugar seguro para contar, porque a gente está fazendo um filme que denuncia essa violência contra as mulheres, o abuso. Então, é imprescindível que a gente não esteja no filme passando de alguma maneira por isso. Então, isso foi muito mágico, assim, foi um processo muito, muito acolhedor mesmo. Foi muito bonito, eu acho que a personagem, ela homenageia também a cultura judaica, né? E não só a cultura judaica, mas acho que a poética de qualquer religião, né? As músicas, a reza, eu acho a fé, a esperança, é um filme esperançoso do meu ponto de vista, né? Então eu tive preparação vocal com a Soraya Ravendi, tive aulas de Yiddish também, que é uma língua praticamente morta, e a gente conseguiu registrar ela nesse filme, né, para que ela perdure por bastante tempo. O cinema tem esse poder também, né, de congelar um pouco as memórias, e esse filme ele faz isso muito bem. Então, estou muito feliz aqui também. Se tiverem perguntas depois, a gente está aqui, disponíveis. Olá, pessoal. Prazer, Isadora. Queria dividir com vocês como o nosso set foi um lugar, para todos nós, muito sagrado. Um lugar muito concentrado. Às sextas-feiras, a gente comemorava a equipe toda, o Shabbat, né? O Shabbat é muito importante na religião judaica, e às sextas-feiras toda a equipe também dentro da religião se unia para viver isso. Então, foi muito também o nosso objetivo fazer uma grande homenagem. Eu lembro de um dia de preparação que a gente experimentou várias comidas judaicas, então tinha esse objetivo, e que eu acho que foi super alcançado, da gente se envolver em todos os sentidos, assim, de forma também sensorial, com as comidas, com a língua, com a cultura. Eu, como mulher judia, tive uma realização muito pessoal e espiritual fazendo esse filme. Acho que é uma grande homenagem às minhas ancestrais também. E é um filme que fala muito de sororidade. E sinto que nós, mulheres, estávamos muito unidas nesse processo, assim como as personagens. E é um pouco do que o Val falou também. Para esse desconforto acontecer nas personagens, a gente fez questão, e sinto que João e Afa foram muito importantes para isso também, de proporcionar um ambiente reconfortante, para que o sofrimento ficasse reservado às personagens e para que nós, como atrizes, nos sentíssemos à vontade de desenvolver tudo que a gente tinha para desenvolver, porque era muito delicado, muitas situações limites, uma trajetória de personagem muito difícil. Sinto que tanto da Rebeca quanto da Débora, quanto de cada personagem do filme, na verdade, mas foi um prazer incrível, e sinto que para toda a equipe foi algo muito, muito sagrado e muito especial. Bom, não sobrou muita coisa para falar. Estou curioso para saber assim das questões que o filme levantou eventualmente em vocês, mas também para dizer que a gente finge assim, né? A gente fica fingindo que a gente sabe o que dizer, mas na verdade o filme é um processo dinâmico, né? Então, quando o João fala que 50% do filme é o elenco, os outros 50% é o João, no sentido de... Eu até falei isso numa entrevista hoje cedo, né? Era tão bonito ver o João no monitor,
Porque não é que a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer e vai lá e faz, né? A gente sabe o que a gente quer fazer, mas tem uma série de coisas que acontecem durante o processo da feitura, né? Então o João é um diretor que muito atento assim a tudo que estava acontecendo, a essa dinâmica viva do cinema, e era muito bonito ver ele sentando. Eu assistia o João assistindo ao próprio filme acontecendo, né? Ele era de fato o primeiro espectador, assim, e muito envolvido, assim, porque ele estava testemunhando a concretização daquilo que a gente achou que fosse ser o filme. E ele nunca é o que a gente acha que ele vai ser. E até hoje, né? A gente está aqui começando a entender que filme é esse que a gente fez, como ele bateu nas pessoas. A gente viu pouquíssimas vezes o filme, né? O João viu mais que... Mas a gente também não tem muito controle sobre o que é feito na montagem. A gente também está chegando no filme junto com vocês, né? Então a gente está num momento muito delicado, assim, no bom sentido. A gente está chegando no filme, entendendo o filme agora. Então eu também estou muito curioso com as eventuais questões e muito agradecido de ter feito parte dessa história. Boa tarde. É a segunda parceria com uma pessoa que eu conheci na Bahia. IAFA, a gente fez o Irmã Dulce há 10 anos. O Irmã Dulce fez 10 anos esse ano. E a gente estava falando agora no almoço, assim, como as coisas são interligadas, né, IAFA? Porque é um filme baseado em fatos reais. Irmã Dulce também é um filme baseado em fatos reais. O Irmã Dulce também fala de religiosidade. As polacas também. Então, até onde as coisas acontecem dentro de um lugar de destino mesmo, de histórias que precisam ser contadas, né? Eu acho que fazer cinema no Brasil tá cada vez mais difícil, mas a gente está num momento muito bom. É interessante isso, né? Faltou. É muito interessante isso. Você foi falar o que não devia? Foi falar o que não devia, ou o que devia, né? Porque fazer cinema pra gente que ama fazer cinema é sempre um reencontro com algo muito especial. E por mais que esse filme conte uma história que atravesse a gente em lugares de dores muito particulares, principalmente para essas mulheres que viveram isso e para as mulheres que viveram todos os outros tipos de atravessamentos de dor mesmo, de sofrimento e de, enfim, escravidão, é algo que tem que ser falado para que não se repita, né? Tem que ser discutido para que não se repita, né? Mas se for repetir nesse lugar de força, mas de outra forma, de beleza mesmo, de poesia mesmo. Acho que as polacas cumprem esse papel necessário de ser uma história essencial para que nos lembre o que a gente viveu, o que a gente quer viver enquanto possibilidade mesmo. E essa celebração, né? É uma celebração hoje e desde o início, quando eu fiz o teste para fazer o Isaac, eu lembro como se fosse hoje, com o João lá no Rio, e aí debaixo daquela roupa pesada eu suava, sabe? Como se eu já estivesse sentindo que a gente contaria uma história forte, mas importante, dolorida, mas necessária, para que a gente vislumbre universos melhores, possíveis e melhores. Então, obrigado, Caco, João, Valentina, é só tesouros aqui, Dora e Afa. Eu amo vocês, eu quero muito que a gente se reencontre, né? É muito doido, eu estava fazendo uma peça tem 2 meses, e aí a gente tem a possibilidade de viver esse sonho, né? Que é encontrar com esses colegas. Só o cinema faz isso, porque o teatro você faz, acabou e já foi. O cinema não, a gente se reencontra, mata ainda um gostinho daquela saudade maneira que foi fazer aquele trabalho. Então a arte
A arte é necessária e, por favor, gente, divulguem as polacas. Botem as polacas no mundo para que todo mundo veja essa história. Obrigado. Jornalista, blog Novidades Online. Eu quero perguntar para o João e para a Iafa, principalmente a motivação e inspiração para realizar esse filme. E quanto tempo de pesquisa vocês fizeram, né? E quais as fontes? Porque eu não sei se vocês devem ter chegado mais ou menos nisso, né? Aqui em São Paulo, na década de 40, nós tivemos a zona de prostituição instalada pelo então interventor Ademar de Barros, que era na rua Aimorés, agora não me lembro bem, Itaoca, ele mudou de nome e tal, e concentraram ali, aqui em São Paulo, no Bom Retiro, também polacas, não só, né? Principalmente brasileiras e até argentinas, né? E eu queria saber de vocês, quanto tempo demorou isso e para o Caco Ciocler? Caco, eu te conheço há anos e tal, acompanho o teu trabalho. Como é que é fazer um canalha, velho? Uma canalha te contar, velho. É isso. Começa por onde? Como? Vou começar aqui. Eu tenho uma obsessão com esse tema, deve ter, sei lá, uns 25 anos, 20 anos, que eu leio e falo, poxa, eu queria tanto fazer uma coisa sobre as polacas, tanto, até que chegou um momento que teve um encontro, aqueles encontros cósmicos, né? Que tinha um projeto sendo desenvolvido pela Globo Filme sobre as polacas. Eu corri muito atrás desse projeto, tinham pessoas já envolvidas nesse projeto e a gente sentou com o George Moura, com na época, tentando lembrar que era o George, a gente sentou, a gente repensou o projeto como um todo, mas assim, eu corri muito atrás, porque eu queria muito falar das polacas e me sentia... eu sentia que eu deveria fazer isso, e que eu poderia fazer isso. E por que isso? Porque minha mãe é polonesa, meus avós são poloneses, e aqui essas histórias que ficam correndo no nosso inconsciente a vida toda, né? Ou seja, a motivação sempre existiu. E eu gosto muito de pensar que onde tem uma sombra, tem de uma forma bastante equilibrada uma grande luz, né? E eu acho incrível a forma como as polacas sobreviveram, mantiveram a identidade, mantiveram a sua espiritualidade, religiosidade, se juntaram, criaram um cemitério específico para elas, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em tantos lugares, né? Na China, na Índia. Essas mulheres viraram produto de exportação, mas elas sobreviveram e mantiveram as suas raízes. E eu sou resultado dessa manutenção de raízes em muitas instâncias, né? Resultado, não sei se, faz parte da minha formação mesmo. Bom, a partir de um determinado momento, eu só tinha uma pessoa que podia fazer esse filme, que era o João, né? E aí toda uma nova entrevista para falar sobre o João. Porque o João, assim que a gente começou a trabalhar junto o projeto, aí veio um filme do João. Eu gosto muito de dividir essa filiação, né? Eu acredito muito nessa parceria da produtora, do produtor, com o diretor, com a diretora, num lugar de construção. E o Caco estava falando de ver o João assim, no vídeo assiste. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia de filmagem, que o João estava com o fonezinho. E o João está passando mal. E ele passa mal todos os dias de filmagem. Porque assim, ele estava dentro da tela. Não é isso, gente. Era uma coisa assim, impressionante, uma entrega. E foram anos de pesquisa
anos conversando com muita gente, muitos livros. O filme tem uma inspiração em muitas histórias. Tem os 2 livros da Elsa e da Mirta, que são livros argentinos, todos com histórias que estão na Dora, que estão na Débora, que estão na Rebeca, que estão naquelas outras mulheres, que estão no Tzvia, que estão no Isaac, mas foram muitos anos. Eu arrisco dizer que a gente, uns 10 anos fazendo filme, até chegar ao dia de hoje, tranquilamente. Eu acho que o filme tem uma hora que ele acontece na hora que tem que acontecer. Muitas vezes eu achei que esse filme não iria acontecer, que não era para falar sobre isso. Sabe aquela coisa meio mística? Psicomística. Não é para falar disso, é por isso que não acontece, não é pela dificuldade, é porque não é para acontecer. E foi difícil mesmo colocar todas as partes juntas e fazer um filme que a gente quer. É um filme para o público, não é um filme para a gente, é um filme para vocês, é para os outros, é para o país, é para os jovens conhecerem a nossa história. E agora eu já perdi o fio da meada, o fio da condução totalmente, portanto. E foi muito difícil o Caco fazer o Tzvia. Eu quero dizer, eu tentei proteger o Tzvia de todas as formas. O João falava, Iaco, aceita, ele é mau. Aceita, você tem que conviver com isso. É isso. Não, mas eu acho que para mim, eu entrei, o processo já tinha começado, né? Enfim, foi incrível quando eu entrei e li, né, o roteiro. Falei, nossa, agora vamos construir um outro filme. A IAFA sempre muito aberta para... foi uma parceria linda, assim, né? Eu já produzi coisas, mas sempre tive vontade de poder... Já produzi coisas que eu mesmo fiz e sempre tive vontade de poder ter uma pessoa para trocar nessa função, e foi muito incrível. Mas, para mim, a motivação vem da temática mesmo, sabe? Eu já há muito tempo faço filmes sobre a questão da violência de gênero. Fiz um primeiro filme em 2008, 2009, chamado Amor, com uma interrogação, né? Que era explicitamente sobre isso. Então, foi acho que veio daí. A inspiração foi de poder trazer, mais uma vez, estar falando de como, dos aspectos objetivos, mas principalmente subjetivos dessa violência. As fontes de pesquisa. Então, as fontes, na verdade, como elas vão ocorrendo em vários anos, elas vão sendo várias. Então, tem, como a Iafa falou, tem os livros argentinos e todos os livros do Brasil. Tem o livro da Beatriz Kushner, tem o livro da Esther Lagman, tem o livro da Isabel Vansan, que é uma americana que fez um livro que conta 3 histórias, Berta, Sofia, que foi o livro mais importante do Política Sonora que a gente estava realizando, né, que eu dei para todo o elenco ler, e que conta 3 histórias, 3 mulheres diferentes. E esteticamente, eu acho que a gente misturei um pouco tudo, sabe? O filme tem muito câmera na mão, então assim, era uma vontade minha de fazer esse filme perto, né? Tipo, de chegar dentro a câmera ir se aproximando o máximo possível do que as personagens mulheres estavam ali vivendo, né? E eu sempre tenho uma preocupação muito grande com a beleza estética dos processos, né? Então, assim, a referência é a pintura, vamos dizer. Então, porque eu acho que a arte é beleza, né? A gente tem essa atração atávica pela beleza e a violência funciona melhor a partir da beleza. Então, não tem nomes assim para dar. Eu vou sempre fazendo esse caldeirão de referências para evitar de copiar alguma coisa. Vou te responder dividindo a pergunta assim. Como é fazer esse canalha? Eu tenho que buscar em mim. Eu não posso procurar essa maldade fora de mim. Então é um processo de reconhecimento duro, assim, de reconhecimento de que eu tenho essa violência. É uma musculatura que eu na vida escolho não fortalecer. Eu sou um cara que escolho ser mais tranquilo, mas isso não quer dizer que eu não tenha essa musculatura violenta. E entrar em contato com um personagem como esse, fatalmente você tem que olhar para essa musculatura e desenvolvê-la, né? Então não é uma possessão, mas é um exercício dessa musculatura que na vida eu escolho não manter. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é estrategicamente, como fazer esse personagem, né? Como você defende um cara como esse.
preciso defender ele, é preciso fazer uma denúncia como ator desse cara, eu achava que não, que de dentro eu não poderia denunciar o personagem, não poderia criticá-lo. Ao mesmo tempo eu tinha uma responsabilidade de denunciar, né, esse cara, de não defendê-lo. Então a estratégia, quer dizer, eu acho que o pulo do gato veio numa discussão que eu tive em casa com a minha esposa, que dizia isso para mim, e falou assim, eu disse assim, como é que eu vou defender isso? Eu falei, por que você está querendo defender isso? Eu dizia, não, eu vou defender como ator. Eu disse, mas eu não estou entendendo, quer defender ele? Não é possível que vocês queiram defender, sabe? E eu dizia, não, mas isso me ajudou a pensar que a melhor defesa seria... E depois eu fiz um outro filme também, de um canalha, e o diretor falou assim, não, ele é o mal. E não existe o mal, sabe? Por quê? Porque se eu fizesse o mal, simplesmente uma besta fera, as pessoas não se identificariam, os homens não se identificariam com esse cara. Então ele seria uma referência do que é um cara machista, do que é o machismo, muito distante. Então não teria um valor de cura, digamos assim, né, que a arte também tem, né, da catarse, de você poder olhar para si a partir da obra. Eu achei que assim os homens fossem dizer, não, eu jamais seria isso. Ah, tá, isso é o machismo. Não, o machismo está mais próximo. Se você não tomar cuidado, se eu, Caco, não tomar cuidado diariamente, se eu ficar muito atento, porque a gente vive numa sociedade machista, estruturalmente machista, eu posso cometer coisas horríveis. Então esse foi o meu, acho que o nosso pulo do gato, assim. Vamos expor o raciocínio torto do machista. O machista se sente uma vítima. Então o Tzvi acha que foi traído. O Tzvi acha que de fato ele fazia muito bem para essas mulheres. Se não fosse por ele, elas passariam fome. Ele precisava acreditar nisso. É um pensamento torto, sabe? Que justifica uma série de coisas. E aí pronto, aí é um resgate da musculatura. Eu já fui traído. Quando eu tinha 17 anos, peguei minha primeira namorada. E eu lembro que eu fui para casa dela e botei ela dentro do carro e queria que ela batesse a cabeça no vidro. Claro que eu não fiz isso, mas eu lembro da sensação de um homem, um menino de 17 anos sendo traído pela primeira vez numa sociedade machista. O que é isso? O que é uma vontade de, né? Caraca, mexeu com alguma coisa muito... Então é isso, teve a estratégia e teve esse resgate dessa musculatura. Agora é preciso dizer que nem sempre eu concordei com o João, antes e durante, né? É um processo dinâmico, assim. Isso é ótimo. Tiveram cenas que eu via por um caminho e o João falava, não, cara, é outro caminho. Eu dizia, não, João, é esse caminho. Então a gente também foi descobrindo junto quem era esse cara, né? Eu acho que a gente tem, né, aqui no Brasil, uma dificuldade de 500 anos de não contar a própria história, né? Porque, na verdade, a história brasileira, a história do Brasil sempre foi contada pelo estrangeiro, na maior parte, né? Desde o princípio ali, o português, o europeu, né? Que queria mostrar o quanto que o Brasil foi uma colonização bem sucedida e contaram uma história, né? Que não era exatamente aquela que aconteceu aqui nos primeiros 400 anos. E depois, quando chegamos no século XX, né, que já eram os brasileiros tentando contar a própria história, eu acho que isso continuou muito contaminado, né, porque a gente tem uma necessidade muito grande de contar uma história boa, né, tipo assim, ninguém espera que você conte a história real, vamos dizer, pelo menos até pouco tempo atrás, né, você tinha sempre que estar dizendo ali qual o lado bom daquilo, né, isso... era como a gente, né, acho que isso se perpetuou dentro das escolas, só ensinando as coisas boas, só ensinando a parte bem sucedida do Brasil, né? Então isso fez com que a gente, até os dias de hoje quase, você tivesse poucos exemplos realistas das coisas, né? Eu lembro quando eu fiz o Getúlio, tinha gente que falava, mas você não pode fazer um filme sobre um cara que foi um ditador, esse cara não merece um filme, né? Eu falava, gente, mas como assim? Mas eu vi isso de muita gente, inclusive no cinema. Então, eu acho que isso é uma questão histórica da gente mesmo, a dificuldade de contar a nossa história como ela realmente aconteceu, com o lado bom e o lado ruim, que a gente está transformando. Eu acho que Polacas é mais uma pecinha, porque é uma história muito desagradável e que a gente, para todo mundo, né, que está ali envolvido, né, para a comunidade judaica, que a gente dá conta de maneira
romanceada, né, porque é uma ficção, mas colocando pingos nos is, né? Explicando como é que foi que aquilo aconteceu, sem ter medo de abordar os aspectos negativos. Mas eu acho que isso é um problema da nossa formação, porque até hoje as pessoas têm uma necessidade de contar as coisas que aconteceram muito só de um ângulo, né? Tipo, a década de 50 e 60 só pode ser contada do ângulo da coisa contra a ditadura, mas não é falado, lógico, você tem que ser muito contra a ditadura que se implicou, mas milhões de aspectos ali não são nem comentados, porque se você começar a falar de certas coisas, já vão te cancelar, entendeu? Então eu acho que isso é uma dificuldade da gente de contar a nossa história, que é histórica. De fato, esse ano eu lancei o da Lúcia Murat, também o Mensageiro, que foi presa e torturada na ditadura, ou Ainda Estou Aqui, As Polacas. Eu acho que de alguma forma, dar nome, dar rosto para essas pessoas, né? Porque às vezes a gente cai num limbo histórico de as polacas que eram traficadas, mas quem são essas mulheres, né? O que elas desejavam? Por que elas vieram? Né? Então, por exemplo, as nossas personagens são muito diferentes. Isso é tão legal, né? Assim, elas têm trajetórias diferentes. Os presos, torturados, assassinados pela ditadura militar, quem eram essas pessoas? Assim, quem era a família dessas pessoas? Então, o cinema, acho que de uma forma lúdica, ele dá nome para essas pessoas, né? Ele mostra, eu acho que essas histórias foram reais, são histórias humanas, e a gente se identifica com muitas dessas sensações, né? Com perda, com família, com afeto. Então, para mim, pessoalmente, eu acho que a grande graça é isso. E eu acho que o Brasil ele tem muita história, né? Como falam, o Brasil não é para iniciantes. Então, é muito legal a gente contar as nossas histórias no cinema, né? É uma questão de identidade mesmo, de identidade nacional. Acho que o Brasil precisa cada vez mais recuperar essa identidade, a gente poder assistir e ter orgulho, né, do que a gente produz, do que a gente faz. Então, a gente está num momento de lançamento realmente muito, muito maravilhoso. Acho que esse filme agora vai agregar ainda mais, sabe, para o nosso conhecimento histórico, nossa bagagem do que é o nosso país. E muitas coisas se refletem até hoje, né? Então, eu acho que a grande graça, como atriz, é dar um nome para essas pessoas. E minha pergunta é para as mulheres da mesa. Eu queria saber, principalmente da Yafa, que também traz da produção, e vocês, da Valentina e a Dora, que trabalharam atuando. Eu senti que um dos principais temas ali, principalmente no começo, é a questão da imigração. E que ainda é um tema muito atual, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Tem que pegar contexto de pessoas fugindo de guerras do Oriente Médio, da Ucrânia e da Rússia. Eu queria saber como foi para vocês respeitarem essa questão da imigração, respeitar a questão do figurino, local, jeito de fala, porque, como vocês falaram, são pessoas que foram silenciadas ao longo de diversos anos. Na questão da produção também gostaria de saber como foi para vocês que viveram as suas personagens. A questão da imigração, acho que é isso. A gente vive uma crise mundial imigratória. A gente vive uma crise mundial há muito tempo e cada vez mais complexa. Eu sou neta de imigrantes. A questão do pertencimento é uma coisa que atravessa toda a minha existência, da minha família, da maior parte das pessoas que eu conheço, porque a maior parte das pessoas que eu conheço são filhos ou netos de imigrantes. E o imigrante, assim como as polacas, assim como o Tzvia, assim como, aliás, o próprio Isaac, vivem uma questão que a gente vê, mais uma vez, hoje, notícias em jornais acontecendo no mundo todo, né? Na Ucrânia, no Oriente Médio, mas na América do Sul, né? Com o venezuelano, é uma crise mundial. Mas a grande questão é a questão do pertencimento, né? Quanto que você é brasileiro, quanto que você é brasileira? A partir de quando você é brasileira? Eu sou mais brasileira, eu sou mais polonesa, eu sou mais judaico-palestina, que a minha foto lá da minha família é da antiga Palestina. Eu
e é uma pergunta que eu, pelo menos, me faço desde sempre. E existe uma certa sensação de não pertencimento a qualquer lugar. E uma certa obsessão por um passaporte sempre com visto e atualizado. E a gente está sempre pronto para fugir, sabe? Então, para mim, esse filme trouxe isso de volta de uma forma quase angustiante, né? Revivendo esse lugar de não saber língua, de tentar se encaixar numa sociedade que você não conhece, com características que você não conhece. É fresco. É fresco e a gente vive isso o tempo todo. Eu não sei quem é aqui. João, você é da onde? Não costumo por isso. Eu sou do Brasil. João do Jardim. Ao mesmo tempo, me dá um orgulho enorme de ser brasileira. Porque quando eu vejo essa confusão que é essa Babel de imigrações que o Brasil é composto, né? E aí, quando a gente descobriu aquela música do Moreira da Silva, Judia Rara, porque ele foi casado a vida toda com uma dessas polacas, quando a gente descobre que o Jacó do Bandolim é filho de uma polaca, que chama Jacó, vai dando um orgulho enorme. Eu passei a vida inteira escutando do meu pai o seguinte: o Brasil abriu as portas para os seus avós. Sempre tenho muito orgulho de ser brasileira. Então, muito confuso. Pronto, é isso. Mas é bom. Eu acho que é isso. É valorizar. A gente valoriza o país sem negar as dificuldades, sem também sem negar a verdade, né, João? Porque o Brasil abriu a porta para os seus antepassados, mas tinha muito problema, como tem muito problema até hoje. Tinha muita corrupção, como tem até hoje, tinha muito preconceito, como tem até hoje. Então, é isso, o João falou muito bem, é falar da nossa história do jeito que ela é, né? Sem florear, né? E é isso, colocar luz nas sombras. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu queria aproveitar para falar uma coisa. O mais mágico disso tudo, mas mais não, eu sou um bicho de cinema. Eu acredito e vivo de cinema desde que eu me entendo por gente. E tenho, assim, o cinema é cíclico. A gente vive ondas, né? Tá indo bem, aí vai mal, aí vai bem, aí vai mal. Talvez a gente tenha vivido nos últimos anos a maior crise do cinema, não só no Brasil, né, mas no mundo todo. E eu acho que, assim como a onda foi muito violenta em termos da gente não ver muita saída, né, para a produção cinematográfica, agora parece que essa onda está voltando e não parece, ela está. E nesse filme, isso é algo que eu sou muito apropriada. Sou uma mulher judia, então eu sinto que a valorização dessas pessoas, desses imigrantes, é algo que está em mim. Eu também sou neta de imigrantes que vieram da Polônia, que vieram da Romênia. Então eu sinto que isso de forma muito natural está no meu DNA, está no meu corpo. Na minha casa a gente fala em Yiddish, eu fui ninada a vida inteira, desde neném, com músicas em Yiddish. Minha mãe todo dia quando me acorda fala "Oi, Tzerolé, made in you". É como a gente se comunica, essa história dos meus avós, enfim, eu sinto que está muito na minha genética mesmo. Então foi muito simples até essa valorização, porque eu estou falando do meu povo, eu estou falando das minhas pessoas e me sinto carregando essas pessoas junto comigo, o que também é uma grande responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que é simples, eu digo no sentido de me apropriar disso, mas não é simples contar essa história, porque é uma responsabilidade imensa, né? Muita gente que está junto de mim, zelando por mim, talvez em um outro plano, para que isso possa ser feito dessa maneira. Mas eu acredito muito nisso, assim, eu acho que essa equipe foi escolhida a dedo para que fizesse muito sentido que o discurso viesse dessas pessoas, que a gente experimentasse no corpo, como elenco, porque a gente tem essa história dentro da gente. Acho que isso foi crucial. Que é um tema sempre em segunda opção para ser debatido, né? Não é um tema
não parece urgente, né? E tem tantas pessoas sofrendo com isso. A gente vê agora o Trump nos Estados Unidos, o que vai ser, né? O que será disso tudo. Então, sim, acho que você captou perfeito e a gente também quis trazer isso com muito respeito. E agora pensando como atriz, esse lugar do não lugar, né? Principalmente a Rebeca, que chega e ela, né, perde o marido, e essas mulheres que se viam reféns realmente estão num lugar que elas não conheciam, né, que você não tem um contato familiar. Então, eu fico feliz que tenha sido um tema que te bateu logo de primeira, porque eu acho que é um tema muito importante de ser debatido e principalmente a gente assistir isso em histórias, né? Acho que é a melhor forma de chegar nas pessoas. Um filme, bem rapidinho, não precisa ser um texto, uma frase, que representou para cada um o filme. A importância de contar histórias necessárias e essenciais mesmo para a humanidade. Vou pensar. Vocês estão entendendo o que o diretor passou, né? Vai, câmera. Deixa eu pensar como é que... também vou pensar. Eu acho assim, eu acho que para mim esse filme ele é uma oração, sabe? É a primeira coisa que me vem na cabeça, porque é um filme que fala de violência, de exploração sexual, mas ele é um filme também de poesia e de beleza, né? E de recuperação histórica, identidade cultural, sororidade. Então, eu acho que isso tudo para mim entra numa reza quase. Eu sinto que para mim representou quase uma visão 360, porque são tantos alicerces. É falar do lugar do feminino, é falar da religião, da violência, de uma história que foi ocultada por muito tempo. Então eu sinto que todos os elementos juntos me dão uma visão 360 dos principais assuntos que eu tenho interesse e vontade de falar sobre e de experimentar com o meu corpo. Uma sensação de resgate. Resgate cultural, existencial e de missão cumprida também. Então, para mim, eu acho que tem essa coisa da arte, sabe? Assim, semana passada eu vi o filme na tela grande e eu acho que eu sempre, conforme fui amadurecendo, assim, a arte foi muito importante na minha vida para eu dar sentido, para eu entender o mundo, sabe? Através do olhar de outras pessoas, fazendo filmes, pintando quadros, escrevendo livros. Então, eu sempre... a minha vontade, né? Falando com muita humildade, é de fazer arte, sabe? Essa arte que dialogue com o mundo, sabe? Eu fiquei feliz quando eu vi o filme na semana passada, junto com o público, assim, entrei no meio antes de um debate, falei, nossa, acho que a gente fez arte, sabe? Assim, tipo, eu acho que para mim é isso que significou o filme. Te amo, João. Não, é curioso porque o fato de eu não saber o que dizer sobre o filme, tão resumidamente, é sinal, para mim, da importância do filme, da grandiosidade do filme. Eu só não consigo dizer algo sobre alguma coisa quando essa coisa, artisticamente, eu não preciso dizer nada sobre. Eu não sei definir. E acho que é por isso que eu não estou sabendo definir. Então eu vou ser um pouco mais egoísta e vou te dizer assim, foi a primeira vez que eu fiz a preparação do Milevitz. Eu nunca tinha feito preparação para filme. E o Milevitz tem uma espécie de curso, assim, né? Ele filma, a gente dá... E eu já tinha alguns anos de carreira, assim, foi a primeira vez que eu falei, nossa, acho que eu estou fazendo tudo errado, estava fazendo tudo errado. Então, para mim, foi a verdade, foi uma chance de falar, puta, acho que agora eu entendi o que é. Para mim foi uma chance. Obrigado. Olha, essa intenção que você colocou aí, né, do respiro, ela existe, é verdade, exatamente isso, por um lado, assim, do ponto de vista físico, né, é isso. Mas do ponto de vista do roteiro, né,
também eu acho que é um pouco como é a vida da gente, né? Quando a gente vive alguma coisa muito impactante, a gente precisa de um momento de silêncio, sabe? Você chega em casa e deita a cabeça no travesseiro, ou você fica, sabe, entra, faz alguma coisa para dar um espaço, né? Como se tivesse um espaço para aquela experiência sentar dentro da gente. Então eu acho que metaforicamente também dialoga com a maneira como a gente, como ser humano, se comporta, sabe? O filme é um ser humano, né? Então ele precisa dessa assentada disso, como todos nós, né? Então tem esse lado, tem as duas coisas. Cara, o Isaac, quando eu recebi o convite para fazer o Isaac a partir do teste que eu fiz com o João, que eu li o roteiro e eu tinha minha opinião sobre o personagem, em algum lugar eu falava assim, não julga essa história, entendeu? Conte essa história, aceite essa história. E se ela veio, é sua. Porque é difícil mesmo, né? Esse desafio de viver como ator no Brasil, ator negro, que também hoje a gente tem outras oportunidades, mas já vivemos um lugar de limitação muito grande. A história se passa 30 anos, eu acho, quase 30 anos depois da abolição da escravatura. E aí, se você parar para pensar, são poucos anos, né? Eu tenho 36 de vida, então assim, como esse personagem, dentro da estrutura que o drama estava propondo, poderia agir? Há uma limitação real de uma época, né? Onde esse cara, por mais que ele tivesse uma visão à frente do tempo dele, que é o que ele fez, ele enfrentou o chefe, sacou? Ele tentou defender essa mulher por alguma identificação que ele teve com ela e com o filho dela. Foi tocado ali por aquele sentimento. Então eu acho que o que o personagem pôde fazer, e eu reconheço que há limitações do que ele pôde fazer dentro da história, mas aí é respeito ao autor que escreveu, né, o roteirista, respeito a um período e uma época que o personagem estava vivendo, e ele sim, ele estava sendo, ele se colocou no lugar também de funcionário de um bordel que vivenciava uma estrutura abusiva, não só essas mulheres, mas ele também. Então, se você parar para pensar, quantos negros advogados tinha naquela época? Eu imagino que pouquíssimos. Por uma questão de potencial não, mas de oportunidade mesmo. Então a oportunidade que ele teve ali, e durante algum tempo eu tentei não criar uma crítica a isso. E a todos os outros, aí eu falando um pouco do meu ator, assim, eu já vivi alguns personagens que eu achava que poderia ser diferente, mas é o que eu acho. E esse personagem existiu, o Isaac existiu dentro de uma estrutura não desse jeito, mas esses negros que viveram naquela época, eles trabalhavam naqueles ambientes e com certeza ele não era o dono daquele ambiente, ele servia a alguém. E nessa estrutura ele servia a uma organização, que o Tzvi era o chefe dessa organização. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é tanta coisa, né? A gente, como o Caco falou, a gente é um pouco prolixo às vezes, mas eu quero que essa questão racial, dentro falando de cinema e de arte, a gente consiga avançar também mais do que a gente tem avançado, assim, de oportunidades e de experiências mesmo, sabe? Porque por mais que eu tenha uma visão, essa visão ainda é dentro de um lugar limitado. O ator recebe um roteiro pronto para fazer. Eu lembro que Valentina, durante a filmagem, tinha uma cena que a personagem dela virava para mim e dizia: você quer ficar nesse lugar de escravo? A Valentina, a atriz, a humana, a Mauri, o que você acha disso? Você lembra disso? Eu vou falar com o João, porque eu acho uma coisa tão pesada e horrível de ser dita, mas era uma coisa que ainda vinha de uma história de pouco tempo de abolição da escravatura. Então, a personagem estava falando de um lugar de coisas que eram normais naquele período.
Entende? Então é muita coisa para ser quebrada e que já foi quebrada até hoje, mas respeito ao que o filme escolheu com liberdade poética para ser dito. Implementando ele, uma provocação é que durante a preparação esse desafio era existente, era real, né? A gente comentava com ele, agora você está fazendo isso dentro de uma realidade que não é mais essa, como a gente vai processar tudo isso, né? Para que fosse uma coisa bem consciente, né? E foi muito interessante, assim, para mim ver a transformação, fazer esse Isaac muito digno, né? Muito em todos os processos, inclusive no assédio da Valentina para cima dele, né? Foi a construção de um personagem que é totalmente mandado, né? Com muita dignidade, né? Foi muito interessante. Mas você sabe o que é muito legal do que eu acho que é bom para a gente pensar, assim, e você falou sobre isso, esse lugar do herói, né? A gente está vivendo agora o retorno do herói Ayrton Senna, né? E a gente nunca deixou de existir, mas porque tem uma série aí que lançou agora. A gente tem um movimento de heróis brancos absurdos na humanidade, né? Eu tenho os meus também, tem um Zumbi, tem tantos outros. Mas esse herói num filme, você, uma mulher branca, falar isso, sacou? Ele é o herói, né? O João tinha falado isso pra mim também. É lindo isso. Então, temos ganhos também aí, por mais que a estrutura se apresente daquela forma ali. Mas ele tentou, né? O cara tentou, né? Como eu posso ser? E ele nem pensou que ele seria o herói naquele momento, mas bateu desse jeito pra você. Então, eu quero ficar com essa poesia mesmo. Bonito, obrigado. Eu queria só falar, acrescentar, desculpa, tocar com uma coisa interessante, assim, a gente presenciou uma sessão para jovens, 16 a 18 anos de idade, e eles vivenciaram o filme como um grande filme de ação, e quando o Isaac começa a bater no desvio, os jovens uma loucura, assim, é uma comoção, né? E aí, quando se mata, eu não posso dar spoiler, enfim, quando acontecem as coisas, os jovens assim, não! E aí, quando vem a Rebeca com o revólver, aí de Já assistiu! A gente já assistiu! Já assistiu! É que foi tão entusiasmante, bem, você está falando de herói, eu vi um herói ali sendo aplaudido, foi junto, foi incrível, enfim. Mas eu só queria, desculpa, só enaltecer o heroísmo da personagem dele, que é uma coisa que talvez não fique claro no filme. Essa organização era uma organização poderosérrima. Não era só aquele bordel, era uma organização mundial, assim, que movimentava um dinheiro, assim, acho que só ficava abaixo da, sei lá do que, mas era muita grana, assim, era um mercado, acho que o terceiro maior mercado mundial, China, Estados Unidos, América Latina, Brasil, então assim, enfrentar o desvio, não é enfrentar o desvio, esse cara enfrentou uma organização criminosa, assim, das grandes, enfim, só para...